STF decide pelo fim da revista íntima vexatória em presídio. Qual que é o problema dessa decisão neste momento? Nós temos qual sensação aqui no Brasil? De que os bandidos são punidos de forma justa e de que o cidadão de bem, vamos chamar assim, o cidadão comum está seguro? Não. Então qualquer decisão que vise dar qualquer benefício, seja ele justo ou não, para uma pessoa que está presa ou que vai visitar um preso, soa para a sociedade como uma afronta. Num julgamento anterior, mencionar que nessas distorções de percepção quanto ao crime organizado, a ideia é que isso se concentra nas áreas populares do Rio de Janeiro. E não é verdade. O que tem de principal no crime organizado no Rio de Janeiro não está nos bairros populares. Não está nos morros nem nas periferias. Na verdade, está no asfalto. Galera, aplaude. Pausa aqui. Independente do que você acha do que o Flávio Dino falou. Mesmo que ele falasse assim, 1 mais 1 é igual a 2. Vamos supor que ele falasse uma verdade universal. Já está errado ter gente aplaudindo uma fala de ministro supremo. Por quê? Porque a ideia da corte, eu já falei isso 300 mil vezes, a ideia da corte é justamente o afastamento disso. Quando você é um ministro da Suprema Corte e você tem como função institucional proteger a sua Constituição, você não pode buscar os aplausos, você não pode ter o estímulo para buscar aplausos das pessoas. Porque se tem meia dúzia de pessoas que falam assim, vamos desrespeitar a Constituição? E você busca isso, você não faz a sua função, que é defender a Constituição. Eu acho, assim, um dos maiores absurdos do Brasil é o protagonismo que existe, individual, dos ministros do STF. Isso está errado. Você não tem que gostar e você não tem que desgostar de ministro supremo, cara. Você tem que nem saber o que o ministro individualmente está fazendo. Você tem que pensar o seguinte, o que a corte está decidindo, tá? E o que o porta-voz da corte está informando, é isso. Deveria ter um porta-voz, ó, você vai ser o porta-voz da corte. Então, a corte votou alguma coisa. Olha, a corte decidiu isso. A corte decidiu aquilo. É um absurdo, cara, você ter ministro supremo com o seu voto individual televisionado. Aí os caras fazem aqueles votos gigantes, cheios de declarações midiáticas, porque sabe que vai ter recorte, porque sabe que vão falar na imprensa, porque sabe que vão falar na internet, porque sabem que vai ter repercussão popular. Não pode ter. Ministro supremo não tem que ser aplaudido e nem vaiado. Ponto. Ministro supremo tem que ser uma torre de marfim que você nem sabe. Você só vê a decisão lá de cima. É isso. É isso. Eles não devem fazer leis. Eles não devem criar coisas. Eles devem basicamente entender o que o legislador e a sociedade, né, através dos seus representantes, quis quando escreveu determinada coisa. É isso. É isso. Aí vamos no mérito do que ele falou pra gente ver o restinho depois. Ele fala que o crime não está nos bairros populares e está em outro lugar. Vamos terminar pra gente falar dele. Vamos lá. Na verdade, está no asfalto, tanto no que se refere ao financiamento do crime organizado e das milícias, quanto no que se refere à lavagem de dinheiro. Num julgamento anterior... Você faz uma... Não é nem uma analogia, você quer fazer uma... Eu esqueci o nome. Enfim, você quis fazer uma frase bonita, tipo assim, o crime não está nos morros, está no asfalto. Como quem diz assim, não adianta você criminalizar e discriminar pessoas mais pobres que moram nessas piores condições, sendo que o crime está nas pessoas que mandam na sociedade. Está totalmente distorcida a sua visão dos fatos. Você está de forma absolutamente ideológica, dando uma visão, uma opinião que nem cabe ao ministro supremo. O crime organizado, ele se organiza através de diversos tentáculos em diversas áreas de atuação humana. Uma delas, por exemplo, que é a mais comum, que todo mundo sabe, é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele se sustenta através do quê? Através de todo mundo que compra droga. Seja o playboyzinho do Leblon, seja o periférico que vai lá e compra um cigarrinho de maconha, não importa. O tráfico de drogas, ele abarca todas as classes sociais. Ele também se sustenta através do crime direto com violência. Por exemplo, assaltos a celulares, a qualquer coisa que o cara normalmente usa para comprar droga. Ou para vender em algum lugar e num receptador tal. Existe esse tentáculo. E existem outros tentáculos que você nem imagina, como por exemplo, imóveis. Né? Aqui em São Paulo, o PCC se sustenta através de aluguéis de imóveis ilegais, dentro inclusive de território de cemitério. Começou a tocar uma música aqui. Foi sem querer.
É. Ela pôs um Alfa FM aqui do nada. Mas o que acontece? Aqui em São Paulo, por exemplo, o ramo imobiliário é um ramo muito lucrativo para o crime organizado. No Rio de Janeiro também, principalmente através de milícia e venda de imóveis, né? Então, quando você compra ou vende um imóvel numa área que é do Comando Vermelho, ou do Amigo dos Amigos, ou de alguma milícia que domina, você tem que pagar uma porcentagem do valor que você pagou no imóvel como uma propina, como se fosse um ITBI do crime organizado para você ter direito a morar naquele imóvel. Então, meu irmão, o crime está em tudo quanto é lugar. Agora, quando a gente fala de retomar territórios, existe uma questão que ela é física. Ela é geográfica. Você pega o mapa do Rio de Janeiro, existem bolsões de state free zone, vamos chamar assim. O Estado simplesmente não chega. Existe um domínio físico, tá? De territórios do Rio de Janeiro através de pessoas armadas com fuzil que não deixam fisicamente o Estado entrar. O que você tem que fazer com isso? Você tem que declarar guerra. Você tem que retomar esse território. E quem vai bater de frente com as forças policiais, seja o Exército, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Militar, este cara tem que ser neutralizado. E eu não quero saber se ele está no chão de terra, se ele está no morro, se ele está no asfalto. Se este bandido está enfrentando a autoridade do Estado, que é legitimada pelas pessoas, este cara tem que morrer. Entendeu? Esse cara tem que morrer, ponto final. Entre você estar submetido às forças policiais que têm a legitimação do uso da violência e da força do Estado, e você estar submetido a um traficante sem camiseta, com fuzil, né, e uma 9mm na cinta, a gente, como sociedade, escolheu estar submetido a este daqui. Você pode ter críticas a essa instituição. Pô, a polícia erra nisso, é aqui, beleza. Isso não significa que ela deve ser subjugada por uma outra força de violência que não é legitimada pela sociedade como um traficante. Então, esse cara tem que ser eliminado, ponto. Você tem que matar esse cara. Ponto final. E o crime organizado não se combate. Imagina você tem uma fogueira, tentando apagar a parte amarela do fogo. Você tem que fazer o combate do assalto ali, beleza? Tem que fazer. Você tem que fazer o combate do traficante? Tem. Só que você não vai resolver o problema se você não jogar água no foco da fogueira. O foco da fogueira, os comandantes estão nas organizações criminosas, como o Comando Vermelho, que estão fisicamente alocadas em determinados espaços. Fica até mais simples de você combater. Se você for lá, prender essas pessoas, eliminar quem bater de frente, porque você agiu no foco, você apaga o resto. Se eu sou um ladrãozinho de celular e eu não tenho tanta facilidade de vender esse negócio, tá? Eu já não tenho tanto estímulo de roubar. Só que se para além disso, se eu roubar um celular, já não tenho muito onde vender, eu ainda for preso e tiver uma pena foda porque a polícia está indo para cima, aí eu tenho não só a falta de estímulo para roubar, como eu tenho a repressão no caso de eu fazer essa escolha. Então eu não faço. Aí, meu irmão, no mesmo sentido das falas do Flávio Dino, que estão baseadas em ideologia, o STF vai e faz o seguinte: STF decide pelo fim da revista íntima vexatória em presídios. O que é isso daqui? Vamos lá. O Supremo Tribunal determinou, os ministros construíram uma tese em consenso que definiu como inadmissível a revista íntima vexatória com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com a finalidade de causar humilhação. A decisão também traz que provas obtidas a partir da revista íntima vexatória são ilícitas, salvo decisões judiciais contrárias a cada caso concreto. A tese traz que a autoridade administrativa, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indícios robustos do visitante estar em posse de qualquer item corporal oculto ou sonegado, especialmente proibido, como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. A partir dessa quarta-feira, todos os estabelecimentos penais têm 24 meses para aquisição de instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais. No caso da impossibilidade ou inefetividade da utilização do scanner corporal, esteira de raio-x e portais detectores de metais, a revista íntima para ingresso em estabelecimentos prisionais dependerá da permissão do visitante, vedada em qualquer circunstância a execução como forma de humilhação e exposição vexatória. Deve ser realizado em lugar adequado, exclusivo para tal verificação e apenas em pessoas maiores que possam emitir consentimento válido por si ou por meio de seu representante legal, de acordo com protocolos gerais e nacionais pré-estabelecidos e por pessoas do mesmo gênero do visitante, principalmente por profissionais da saúde, nas hipóteses de desnudamento e exames invasivos. Vamos lá. Nem 8, nem 80.
essa decisão não é agora não pode mais visita íntima, liberou, pode entrar lá com celular na vagina, com cocaína no ânus, pode dar tudo certo. Não é isso. Não é isso. Mas também não é uma decisão acertada nesse momento. Por quê? Vamos explicar a decisão. O que acontece? Você tem visita lá e aí você tem a revista íntima. A revista íntima é aquele negócio, tira a roupa, fica de cócoras, tosse, abre o bumbum, mostra que não tem nada aí dentro. Se a pessoa ainda vê o indício, ela pode ir lá e tocar e buscar. Então, de certa forma, existe uma humilhação nisso. O que o STF está dizendo? Todos os presídios têm 2 anos para colocar scanner e através do scanner a pessoa passa, você vê, sem deixar a pessoa pelada, se ela está escondendo algum objeto de metal, um celular, alguma coisa assim. E caso haja puta, tem um negócio aí no seu bumbum que eu tô achando esquisito. Então, essa pessoa tem a possibilidade de impedir a visita. Eu não vou deixar você visitar, porque eu acho que você tem coisas suspeitas dentro do seu corpo. Aí, esta pessoa, se maior de idade, ela vai falar, eu estou consentindo com uma revista de uma pessoa do mesmo gênero que eu, num ambiente adequado e exclusivo, ou seja, não é na frente de todo mundo, para que eu prove para você que eu não estou escondendo nada e eu quero realizar minha visita. Neste sentido, a decisão é sensata. Qual que é o problema dessa decisão neste momento? Nós temos qual sensação aqui no Brasil? De que os bandidos são punidos de forma justa e de que o cidadão de bem, vamos chamar assim, o cidadão comum está seguro? Não. Então qualquer decisão que vise dar qualquer benefício, seja ele justo ou não, para uma pessoa que está presa ou que vai visitar um preso, soa para a sociedade como uma afronta. Então eu vou dizer isso aqui em termos bioquímicos. Se você pega, por exemplo, uma lagosta, a tal da lagosta do Jordan Peterson. E por que ele fala muito disso? Porque o cérebro da lagosta é um cérebro muito antigo, é um cérebro muito primitivo. E ele é muito. As estruturas primitivas do cérebro da lagosta são muito parecidas com os cérebros mais avançados dos mamíferos, dos primatas, inclusive dos seres humanos. Então o que acontece com lagostas? Olha só. Se você pega uma lagosta que ela é grande, ela é maior, e por algum motivo ela perde uma disputa de território com uma lagosta menor, ou seja, ela seria capaz de vencer aquela lagosta numa batalha física, mas de acordo com as demonstrações lá dela de virtudes, ela se sente menor do que a lagosta que ela facilmente derrotaria. O cérebro dela fica banhado de um hormônio chamado octopamina. A octopamina ela faz com que esta lagosta, mesmo que ela enfrente outras lagostas muito menores do que ela está tão medrosa, ela está tão banhada do hormônio da derrota, a octopamina, que ela sai perdendo um monte de coisas consecutivas. E esta lagosta, ela fica num estado de alerta que a estressa. A partir do momento que ela perde uma luta, ela fala, eu sou pequeno, eu sou vulnerável, caramba, o que está acontecendo? Uma movimentação aqui. Quando você evolui isso para cérebros mais desenvolvidos, o cérebro humano ele age da mesma forma. Quando você tem uma má experiência, por exemplo, você vai pra uma balada e você toma uma bota. Você fica tão alerta e tão inseguro que, tudo te dá medo. Putz, esse cara é grande, será que ele vai me bater? Putz, essa menina é muito bonita, será que ela tá dando risada na minha cara? Nossa, meu Deus, será que eu tô sendo humilhado aqui? Você começa a sofrer uma série de consequências psicológicas mesmo, de acordo com o medo que você teve por conta de um disparo de um hormônio no seu cérebro. Por que eu estou dizendo isso? A sociedade brasileira vive num ambiente de tamanha desconfiança, tanto com as pessoas que estão próximas a você e têm a mesma realidade que você, então teu vizinho, teu colega de trabalho, o teu amigo da escola. A gente tem tanta desconfiança com essas pessoas e também com as autoridades, com a polícia, com os políticos, com o juiz, com o sistema judiciário, com as instituições democráticas, que o tempo todo nós estamos banhados pelo hormônio do desconfie. Então, a qualquer movimentação, quando você não está à vontade, qualquer coisa te assusta. Nós vemos numa sociedade que nós temos uma sensação de impunidade gigantesca. Então, qualquer decisão que venha do STF que trate desse tema, né, impunidade, criminal, etc., que não vá na direção vamos matar bandido, assusta as pessoas e as pessoas, olha lá! E há razão de ser.
Por isso que eu acho que a decisão do STF ela é errada, não por conta da decisão em si, porque a decisão em si me parece muito sensata. Irmão, você não vai humilhar uma pessoa, por exemplo, um homem revistar intimamente uma mulher em um ambiente onde tem outras pessoas olhando e ainda eles colocam uma coisa que é meio subjetiva, de forma vexatória, humilhante, pra humilhar, tipo, vai, abre essa bundinha aí. Não é exatamente isso, é quando você faz a visita íntima, tipo, a mulher principalmente, que eles falam que pode enfiar alguma coisa, celular, enfim, eles fazem você agachar, tipo, 3 vezes. Então, imagina, uma pessoa pelada no meio de outras pessoas agachando 3 vezes pra mostrar que não tem nada. Exatamente. É vexatório. Então, isso é vexatório. Né? Então, a decisão, ela parte de uma base até de sensatez. Não, vamos fazer isso daqui? Vamos pôr scanner. E se for fazer, vai colocar uma pessoa do mesmo gênero do visitante. Tem que ter o consentimento dela para ter a visita e tem que ser no ambiente exclusivo. Ah, não quer? Então você não visita. A decisão é essa. Só que a gente tá tão banhado de desconfiança que a gente... Ah lá, que absurdo. A gente não tem nem vontade de entender o que está acontecendo, porque a gente está assustado. Entendeu? Então, a meu ver, nós estamos num ambiente tão horroroso que nem decisões que aparentemente são sensatas não deixam de nos assustar.